O aneurisma de aorta abdominal é uma doença muito temida, porque sempre existe o risco de ruptura desse aneurisma. Quando isso acontece, a mortalidade é muito alta. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa dar o diagnóstico antes da complicação. Só que na maioria das vezes esses pacientes são assintomáticos. E a gente só vai descobrir que ele tem um aneurisma por um achado da ultrassonografia. Muitas vezes, um exame de rotina vai lá e encontra uma dilatação vascular. Os pacientes que têm sintomas costumam ter classicamente aquela massa pulsátil na linha média do abdômen. Massa pulsátil na linha média tem que pensar em aneurisma de aorta. Pode ser indolor, pode ter uma dor leve, pode ter uma dor lombar, ou ele já pode ter algumas complicações, porque dentro desse aneurisma pode se formar um trombo. E esse trombo ele pode acabar eliminando pequenos êmbolos para os membros inferiores. O indivíduo pode aparecer como primeiro sintoma, por exemplo, uma isquemia de membros inferiores. São microêmbolos que podem obstruir, por exemplo, os vasos mais terminais, dando aquela chamada síndrome dos dedos azuis. Isso é uma complicação de aneurisma de aorta. O ultrassom de abdômen é um excelente exame, tanto para diagnóstico, ele vai medir o tamanho do aneurisma no seu eixo longitudinal e transversal, ou ele já pode ter algumas complicações, como, por exemplo, um trombo se formando dentro do aneurisma. Esse trombo ele pode acabar eliminando êmbolos, microêmbolos, para os membros inferiores. E o paciente pode se apresentar como primeiro sintoma de um aneurisma um quadro de isquemia de membros inferiores, principalmente obstrução mais distal, isquemia da ponta dos dedos, a chamada síndrome do dedo azul. Isso tem a ver com aneurisma. Qualquer dúvida, qualquer massa pulsátil, a investigação vai começar sempre com ultrassom de abdômen. O ultrassom é um ótimo exame para avaliar o tamanho do aneurisma, o diâmetro, tanto nos eixos longitudinal como transversal. Ele pode, inclusive, encontrar esses trombos se eles existirem dentro do aneurisma. O ultrassom só não é muito bom, só não é muito útil para casos de rotura, porque existem alguns aneurismas rotos que às vezes o ultrassom não consegue diagnosticar. Na prática, o melhor exame para avaliar a anatomia do aneurisma é a angiotomografia. Aquela tomografia em que ficam só os vasos bem desenhados. A gente consegue saber exatamente qual é a posição do aneurisma, qual é a relação com os outros vasos. Isso vai ser fundamental para o planejamento terapêutico. Ou ele já pode ter algumas complicações, porque dentro desse aneurisma pode, por exemplo, existir um trombo. Imagina um trombo no aneurisma eliminando pequenos êmbolos que vão obstruir os vasos mais distais, lá nos membros inferiores. Esse paciente com aneurisma de aorta abdominal, ele pode chegar como primeiro sintoma um quadro de isquemia de membros inferiores, principalmente as pontas dos dedos, a chamada síndrome do dedo azul. Isso tem que chamar atenção para um quadro de aneurisma. A investigação inicial sempre começa com a ultrassonografia. O ultrassom ele consegue medir o tamanho do aneurisma, o seu diâmetro, ele consegue ver se existe, por exemplo, um trombo lá dentro. Ele só não é muito útil, ele pode falhar nos casos de aneurisma roto. Ele pode simplesmente não enxergar a ruptura do aneurisma. Agora, quando a gente quer realmente examinar a anatomia do vaso, nada melhor que a angiotomografia. A gente consegue ver toda a aorta desenhada e dá para ver claramente um aneurisma abaixo da saída das artérias renais, que na verdade é a principal localização. Dá para ver até que além da dilatação da aorta, o eixo da aorta ele está distorcido, ele está desviado. Ninguém vai ter dúvida que aqui existe um aneurisma. Agora, o que é um aneurisma? O que quer dizer um aneurisma? Um aneurisma nada mais é do que uma dilatação de um vaso acima de 50% do seu diâmetro. Menos do que isso, uma dilatação menor não é aneurisma, é uma ectasia vascular. E para ser considerado um aneurisma mesmo verdadeiro, ele precisa ter todas as camadas do vaso, íntima, média e adventícia. Se ele não tiver todas as camadas, ele é chamado de um pseudoaneurisma, de um falso aneurisma. Por exemplo, um caso de um hematoma pulsátil. Essas diferenças podem estar presentes em algumas alternativas de prova, e a gente tem que ficar esperto. Por exemplo, uma aorta abdominal normal no homem fica em torno de 2 centímetros de luz, na mulher um pouco menos. Então, nós vamos considerar um aneurisma de aorta abdominal no homem sempre que tiver uma aorta maior do que 3 centímetros. E na mulher,
um diâmetro uma luz acima de 2,6 centímetros. Isso já vai ser considerado um aneurisma. Existem também classificações em relação ao formato. O mais comum dos aneurismas é o chamado aneurisma fusiforme, em que ele forma um fuso. Porém, o aneurisma sacular, esse que parece uma barriguinha de chope, esse aneurisma sacular ele tem mais risco de ruptura. Então ele vai ser mais perigoso e a gente vai acabar indicando o tratamento mais precocemente se tiver um caso de aneurisma sacular. Mas por que é que esse aneurisma se forma? A principal causa é a causa degenerativa. A presença da placa de ateroma vai acabar levando a um enfraquecimento da parede do vaso, principalmente na aorta abdominal. A aterosclerose vai estar presente em vários vasos, mas a aorta abdominal é a que mais vai sofrer com todo esse processo, levando a uma dilatação do vaso, causando um aneurisma. Existem outras causas que podem enfraquecer a parede, como causas infecciosas. Nesse caso, nós chamamos de aneurismas micóticos, ou até causas traumáticas. O paciente tem um trauma, uma lesão do vaso, muitas vezes pode até aparecer um pseudoaneurisma após um trauma. Agora, em relação aos fatores de risco, é só a gente pensar em toda a relação com a aterosclerose. Agora, em relação aos fatores de risco, o campeão absoluto é o tabagismo. Um paciente tabagista tem 8 vezes mais chance de apresentar um aneurisma de aorta do que um não tabagista. Além disso, esse aneurisma vai ser sempre mais comum em homens, brancos, mais idosos, então quanto maior a idade, mais chance da presença de um aneurisma de aorta abdominal, hipertenso, a hipertensão arterial sistêmica, a hipercolesterolemia. Então são fatores de riscos relacionados com a própria aterosclerose. Mas aí tem aquela pergunta, e o diabetes? Sempre o diabetes está nesse pacote, né? Aqui é uma pegadinha. O diabetes não é fator de risco para a presença de aneurisma de aorta abdominal. Isso adora cair na prova. Pelo contrário, o diabetes vai ser um fator de proteção. Sim, o paciente, por ser diabético, tem menos chance de desenvolver um aneurisma de aorta abdominal. O resto é só a gente pensar no oposto. Não era mais comum em homens brancos? Então, um fator de proteção vai ser o sexo feminino e a paciente negra. Então, é menos comum em negros, é menos comum em mulheres e menos comum em diabéticos. Olha a confusão. Agora, para misturar tudo, existe o risco de ruptura do aneurisma. A partir do momento que eu já tenho um aneurisma, quem é que tem mais risco de romper? É importante saber isso, até para fazer um acompanhamento mais de perto. E um risco importante de ruptura é o sexo feminino. Então, olha, agora deu nó na cabeça. Não, é simples. Aneurisma é mais comum em homem do que mulher. Ponto final. Agora, se uma mulher tiver um aneurisma, que não é tão comum assim, mas se ela tiver, nessa mulher tem maior risco de ruptura. Outros critérios que vão aumentar a chance de romper é o paciente continuar fumando, tabagista, então ele tem que interromper o tabagismo. O paciente hipertenso, ele tem que controlar a pressão arterial. E também o tamanho do aneurisma, é óbvio, né? Quanto maior o aneurisma, mais chance ele tem de romper. Por exemplo, um aneurisma acima de 5,5 centímetros é um aneurisma que já vai precisar ser tratado, porque ele tem um alto índice de ruptura. Ou então o crescimento. Vamos acompanhar ele com ultrassom. Se ele cresceu mais de 0,5 centímetro em 6 meses, ou mais de 1 centímetro em 1 ano durante o acompanhamento, também é um fator de mau prognóstico, é um fator a mais risco de ruptura do aneurisma.